Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nós somos o templo do Espírito Santo, a habitação favorita do Senhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós sentimos solidão, na maior parte do tempo, nós acreditamos que se uma pessoa estivesse perto, mas talvez não qualquer pessoa, aquela pessoa queria fazer o seu coração bater mais forte. Ou de repente uma pessoa que você gosta demais, ou um bom amigo, não sei. Mas em dados momentos da nossa vida, ainda que todas essas coisas estejam no lugar, esse sentimento de solidão, ele continua a fazer parte da nossa vida. Se a gente olha uma casa, dá logo pra gente perceber que ninguém mora nela. Porque uma casa onde ninguém mora, normalmente ela é descuidada. As luzes elas não se acendem. É fácil você notar que talvez as coisas estejam um pouco sujas. E assim também é a nossa vida. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você tem compreensão ou entendimento, mas o nosso corpo, ele foi feito para abrigar o Espírito Santo. Então, quando Jesus, ele vem até nós através da forma do Espírito Santo, o nosso corpo é como se fosse aquela casa. Só que ele não tolera entrar naquela casa e ver tudo sujo. Ele não consegue entrar naquela casa e ver tudo destruído. Ele não consegue olhar e ver aquele lugar como se estivesse sozinho. Então, ele começa a colocar sentimentos dentro de nós. Começa a colocar compreensão nos nossos pensamentos. E cada vez que a gente perdoa alguém, a gente limpa um cômodo daquela casa. Cada vez que a gente confessa o mal que praticou para alguém, a gente limpa uma janela, a gente abre uma porta, a gente acende uma luz. E conforme nós vamos tendo conversas com Deus, e o que é conversar com Deus? É orar. Então, conforme nós vamos orando, conversando, admitindo, pedindo perdão, se arrependendo, examinando todas aquelas coisas, aquela casa que antes todo mundo passava e via que era uma casa abandonada, começa a ter a percepção de que alguém tem morado ali dentro. E aí você olha aquele sentimento de solidão, ele já não existe mais. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 6, versículo 19, a palavra ela diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, sai de dentro de nós aquele sentimento de solidão. Porém, quando eu entrego a minha vida a Jesus, ela já não é mais minha. A partir daquele instante, eu pertenço a Deus. Então aquela casa que antes parecia sozinha, não é a minha casa, é a casa de Jesus. E nós somos a habitação favorita do Senhor. Nós somos o templo que Ele buscou na terra para morar. Ele não buscou um prédio que é uma igreja. E às vezes a gente acha que Deus está na igreja. Às vezes a gente acha na nossa imaginação que existe um lugar que é mais santo que você, que o seu coração. Existem lugares que Jesus passou, aqueles lugares são muito importantes. Existem igrejas, a basílica de não sei na onde, o que não sei da onde, tem um monte de igreja. Mas ainda assim, Deus escolheu habitar dentro de nós. Não existe nada nesse mundo que seja capaz de habitar a presença do Espírito Santo a não ser nós. Não existe um instrumento mágico. Talvez você possa usar uma corrente no teu pescoço, achando que aquilo ali vai impedir do mal chegar na tua vida. Não é o que está fora do teu corpo, é o que está dentro. É a tua fé que vai te proteger. Então, às vezes, a gente cria amuletos.
Às vezes a gente cria coisas achando que aquilo é o que impede. Então, se eu não orar naquele lugar, se eu não for nesse, se eu não fizer isso, Deus não vai me... Não existe nada disso. Você pode estar sentado num ponto de ônibus, você pode estar de passageiro dentro de um carro, pode estar dentro do teu trabalho, pode estar tomando o teu banho, pode estar dentro de uma igreja também, pode estar caminhando na rua, fazendo um exercício, pode estar fazendo qualquer coisa. E naquele instante, você começar a orar e sentir a presença de Deus. Não existe lugar para que você possa sentir o bem. Não existe lugar para que Deus possa conversar com você. Já que Ele nos governa e Ele nos pertence, né, nós pertencemos a Ele, é importante também que os nossos pensamentos, né, que o nosso conhecimento, através da palavra de Deus, nos ensine o que agrada a Deus e o que desagrada. Porque nós conseguimos sentir o que desagrada a Deus. Todas as vezes que eu sinto mal, eu estou fazendo algo que desagrada a Deus. Todas as vezes que eu me sinto bem, eu estou fazendo algo que agrada. E onde começa o problema de tudo? Quando eu sei que algo é errado e eu continuo fazendo. E aí eu não me sinto feliz, porque a própria felicidade é a presença de Deus. Mas eu quero pegar aquela casa vazia e fingir de conta que alguém mora lá. Aí eu vou lá, eu bebo, vou usar minha droga, tomo meu remédio, sei lá. Invento milhões de histórias, minto, invento milhões de coisas. É como se fosse aquela pessoa que cria um fake na internet e quer se passar por aquele alguém, para conversar com alguém, enganando outras pessoas. Você sabe a coisa que eu acho mais bonito disso? Não, mas é que por dentro eu sou assim. Não, é só a foto, é só a imagem que não é igual. Eu sou assim. Mentiroso? Ah, tá bom, a gente já percebeu já. Eu não preciso mentir quem eu sou, porque o nosso coração, ele se torna mais bonito com a verdade. Porque quando nós pertencemos ao Senhor, nós não temos necessidade disso, porque as pessoas que pertencem ao Senhor nos reconhecem. Talvez você esteja aí querendo comparar padrões do mundo com o padrão de Deus. Nós já conversamos sobre isso, sobre o mundo. O mundo, ele jaz no maligno. O mundo nos odeia. O mundo nos odeia e nós não fazemos parte do mundo. Porque enquanto o mundo é trevas, nós somos luz. Então, o Espírito Santo, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, que nós nos convertemos. E o que é a conversão? É quando eu acredito sem ter dúvida. É quando o que me atentava já não atenta mais. É quando eu sei que o céu é o meu destino, que eu faço parte de um reino, que eu já não me sinto mais sozinho, que eu já não me sinto mais triste. Olha, sinto. Ah, isso quer dizer que o tempo todo eu vou estar me sentindo bem? Se Deus estiver com você, sim. Ah, mas às vezes eu não me sinto bem. Ora nos momentos que não tiver. Muda o teu comportamento. Muda os teus pensamentos. Deus disse, olha, vocês precisam renovar a mente de vocês. E isso é um fato. Isso é uma verdade. Só que é tentador, às vezes, a gente querer pegar algo e transformar aquilo em divino. A gente pega pessoas, talvez, e cria, não é, os ídolos. Você não vê, às vezes, uma série, uma pessoa, um artista que você acha bonito, de repente ele encaixa dentro do teu padrão de beleza, ou você assistiu alguma coisa e ele tem características, né, traços de personalidade igual você, e você gosta daquela pessoa. Na época que eu tinha depressão, eu gostava muito de filmes que tinham pessoas tristes. Por quê? Porque eu me via naquelas pessoas. Então, se eu encontrava alguém triste e louco, então era o combo perfeito. Por quê? Porque aquela era a minha alma. Aquela era a minha decadência. E quando eu encontrava alguém que sofria pelas mesmas coisas que eu já não me sentia mais sozinho. Então era, entre aspas, dois desgraçados partilhando da mesma história. Mas como dentro do meu templo nunca tinha Jesus, será que o meu sentimento podia ser diferente de tristeza e solidão? Não podia. Então essa tentação da idolatria, às vezes eu vejo alguém que eu olho a vida dele e falo, cara, que bacana, né? Olha a história dessa pessoa, olha o testemunho. Você vê alguém pregando e... Eu lembro que no começo, quando eu fiz o acampamento e comecei a me converter, e eu achei mó máximo aquelas pessoas que elas estavam ali tentando ajudar outras pessoas a se converterem, a evangelizarem. Nossa, que bacana!
né? E um lá na frente com o microfone, cada um servindo de um lado. Nossa, que legal, né? Deve ser bom se sentir assim útil para as pessoas, né? Para que outras pessoas elas possam se converter. Se é lá em cima do palco ajudando, os outros louvando, ei, o frenesi. E aí passou o tempo. E aí a gente percebe que ao invés de ir em cima do palco, a gente devia estar sentado ali ouvindo aquelas palavras. É o ídolo. É o ídolo. Sabe quem é o nosso ídolo? Ele é Jesus. Jesus, ele nunca vai poder ser materializado. Nada nesse mundo vai poder ter a representatividade de Jesus. No princípio, Deus ele falava que nem o nome dele devia ser dito. Que nós não deveríamos construir imagens nem nada e falar, olha, isso é Deus. Isso te leva a Jesus. E às vezes a gente vê essa tentação todos os dias em algum lugar, pegando algo material e dizendo, isso é Deus. Isso é Deus, se ajoelhe, que isso é Deus. Mas por que Deus disse que eu sou o templo? Será que Deus gosta dessas coisas? Será que o templo de Deus e os ídolos, eles podem ter algum tipo de relação? Será que Jesus, ele oraria que aquele pedaço de madeira, de gesso ou de qualquer coisa é a casa de Deus e não você? Será que aquela construção, aquele templo, aquela placa é Jesus e não você? Mas por que Deus escreveu isso? Se a gente vai lá em 2 Coríntios 6, versículo 16 a 18, a palavra ela diz assim: que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Ficou muito bem claro, quem é o templo de Deus? Somos nós. E como que nós podemos nos relacionar com os ídolos? Que relação que pode haver entre a luz e as trevas? Entre a palavra de Deus e a palavra do homem? Porque se você crê que aquilo é divino, não é baseado na palavra de Deus, é baseado na palavra do homem. Quem tem mais poder na tua vida? A palavra do homem ou a palavra de Deus? Deus está te fazendo uma pergunta. Que relação pode ter entre eu, que você me pertence, e esse pedaço de estátua? E a idolatria não é simplesmente a gente pegar a glória de Deus, a divindade de Jesus e querer falar que esses são os intercessores e que essas pessoas vão te levar até Deus. A tentação começa também quando eu pego algo que eu chamo de amor e coloco no lugar de Deus. Se você ama mais o teu filho, se você ama mais o teu esposo, se você ama mais o teu trabalho, se você ama mais qualquer coisa, se você acredita mais naquilo do que no Senhor, isso é idolatria. E Deus está dizendo, poxa, eu moro na tua casa, o que você está olhando para outras coisas? Aquela pessoa que você idolatra não pode viver dentro de você, não pode tirar o teu sentimento de solidão e você está aí iludido. Você está aí numa fantasia. Aí o tempo passa e o amor acaba, né? Porque aí onde tinha o amor virou o ódio. Será que a natureza de Deus ela oscila entre luz e sombras? Entre trevas e escuridão e luz? Não oscila. Então tem alguma coisa muito errada naquilo que nós acreditamos. Porque ou nós somos o templo da forma que Deus ensina, ou não somos nada. Eu não prego para você simplesmente fazer o que eu falo. Eu apenas digo o que está na palavra e você decide o que você vai fazer. Só que depois não reclama dos teus sentimentos. Depois não vem na vida dos outros querer infernizar, porque é isso que a gente faz. A gente inferniza a vida de outras pessoas. Sabe como? Desabafando. Ai, porque a minha vida... Ai, cara, eu passei por um acampamento de uma igreja que ela era católica. Foi lá em 2010. Beleza. Cadê as outras pessoas que passaram comigo? Onde que elas estão? Por que eu não tô vendo todo mundo evangelizando? Por que eu não tô vendo mais gente me ajudando daquela época? Talvez deva ter um ou outro, não conheço todas as pessoas e nem sei mais quem são todos, mas a maioria se perdeu no meio do caminho. Mas quem será que eles estavam lá adorando? A única coisa que eu recebi daquele acampamento foi a capacidade de ler a palavra de Deus e através dela, desde aquele tempo, eu continuei fazendo isso. Tanto que
o chamado que eu sentia era da palavra mesmo, de distribuir de Bíblias para pessoas. E eu sei que cada pessoa que recebeu uma Bíblia, se ela continuou lendo, Deus continuou produzindo boas coisas. Porque se a minha vida acabar, pouco importa. Eu sou apenas uma voz. Mas existem outras pessoas que vão assumir o posto, assim como eu devo ter assumido o posto de alguém, e assim vai indo. Por amor à palavra, por amor ao Senhor, por obediência, por aceitar que eu sou o templo, porque era muito mais fácil. É muito mais fácil eu fazer o que todos fazem, porque ninguém me julga e ninguém me critica. Para Jesus, ele foi crucificado por quê? Porque ele não fazia o que todos faziam. Ele queria que as pessoas tivessem conhecimento, que eles tivessem uma relação com o Senhor, que as pessoas mudassem de vida, que a cura delas não fosse apenas a cura do corpo, mas a cura da alma. Quando a gente olha aquele paralítico que é descido sobre o telhado, e Jesus diz a ele, olha, os seus pecados estão perdoados. Você acha que ele queria a cura do corpo ou a cura da alma? Mas Jesus sabe que primeiro é preciso curar a alma para poder curar o corpo. Porque há fé. Sem fé não tem como eu agradar a Deus, sem fé não tem como eu fazer nada. Então primeiro ele falou, olha, tá bom, teus pecados estão perdoados. E todo mundo se questionou, mas quem é esse capaz de perdoar pecados? Quem é esse? Então tá bom, o que era mais fácil eu falar, os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Para nós é mais fácil falar que os pecados estão perdoados. Porque se eu falar levanta e anda, eu não tenho poder disso. Mas Jesus foi lá e depois fez. Para que as pessoas sabessem que o Filho do Homem tem autoridade sobre essas duas coisas. Sobre perdoar pecados e sobre curar o corpo. Então antes de buscar a cura do corpo, busca a cura da tua alma. Entende primeiro essa noção de templo. Será que se você fosse a casa de Deus, como estão os teus sentimentos? Tem alguma coisa que você precisa falar, alguma coisa que precisa confessar, alguma coisa que precisa fazer, alguma coisa que precisa de instrução? Cara, presta atenção só no teu sentimento. Começou a se sentir mal, começa a orar, começa a pedir para Deus. Jesus, ele vai te mostrar exatamente o que é. Você não precisa fazer nada, você não precisa gastar dinheiro nenhum. Você só precisa seguir o teu chamado. Quando eu comparo a minha vida com a de outras pessoas, não é dizer, olha como eu sou melhor e vocês são piores. Eu estou dizendo, olha o que Jesus pode fazer na tua vida, porque eu era um ateu. E vocês já diziam que acreditavam em Deus. E aí, minha cabeça, ela buga. Porque tem gente que faz 20 anos que está dentro de uma igreja, olhando a idolatria, olhando tudo aquilo que está errado, e ainda defendem o errado, fazem camiseta do errado, e põem imagem do errado, e continua fazendo tudo errado, e a vida da pessoa só ladeira abaixo. E não percebe. Se você acha que o evangelho é a penitência, tem alguma coisa errado. Esse evangelho de sofrimento, de dor, Jesus já sofreu por você. Deus, ele fala que não poderia ser pego nenhuma pessoa para colocar naquela cruz a não ser ele, porque ele era o Cordeiro perfeito, ele não tinha pecados, o sacrifício de qualquer outra pessoa não tinha sentido nenhum, porque foi ele que Deus escolheu. Foi exatamente isso que os profetas eles pronunciavam na palavra. Lê o livro de Isaías e começa a olhar a vida de Jesus sendo dita muito antes de Jesus ter vindo cumprir tudo aquilo que Deus disse. E eu sei que às vezes você vai olhar e vai falar, poxa, mas é assim que eu aprendi, assim. Mas Deus está falando. Que relação pode haver? Como você pode falar que eu estou morando em você se você faz algo que eu abomino? E isso não quer dizer que aquelas pessoas que são representadas, elas não tiveram valor. Mas nenhum valor delas é maior que o valor de Jesus. É sobre isso que nós estamos falando. Se você quer mudança de vida, você precisa entender que você é o templo do Espírito Santo. Você é o lugar que Deus quer estar. Você é a pessoa que Ele quer conversar. Ele não quer mais ver você pedindo oração. Ele quer ver os teus joelhos dobrados. Ele quer ver a tua vida sendo transformada. Ele quer ver a sua boca processando a fé e ajudando outras pessoas. Ele quer que você faça o que eu faço, que você ajude. Não necessariamente, Deus fala que o Espírito Santo ele tem diversos dons e cada um vai ser usado numa parte. Não é que quer dizer que todos vão ser pregadores, não, mas quer dizer que todos vão ser usados por Deus. Deus quer usar de você, Deus quer usar para alcançar os amigos que você tem, Deus quer entrar dentro da tua casa, Deus quer tirar esse sentimento de solidão, Deus quer tirar todos esses pensamentos ruins, tudo isso que tem te sobrecarregado, que tem te deixado cansado, toda essa dependência emocional que você tem. Deus, Ele quer fazer mais por você.
ele quer entrar dentro desse templo, ele quer limpar essa casa, mas não tem como ficar duas coisas. E a idolatria, quando eu falo, é você querer amar mais uma pessoa do que a Deus. Porque se algum dia você perder essa pessoa, você vai ficar sem chão. Nós estamos prontos para viver a eternidade ao lado do Senhor. Sabemos que todo dia alguém que nós amamos pode não estar mais conosco, mas a eternidade nos reserva algo maior. E é nisso que nós acreditamos. Então, ainda que tudo mude, se Deus estiver conosco, o plano ainda continua perfeito. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa ser realmente aquele que te guia, aquele que te conduz. Não tem problema a gente fazer errado. O que a gente não pode é insistir no erro. O que a gente não pode é olhar a palavra fazendo uma coisa e fazendo de conta que não é conosco. O que a gente não pode é querer pegar a palavra humana, porque se alguma coisa que eu disse estiver errado, por favor, pega uma Bíblia e me mostra na Bíblia aonde está escrito. Porque se a palavra é de Deus, ela está na Bíblia. Se a palavra do homem está nos teus pensamentos, está na tua boca e está em livro que não é sagrado. E nós lemos as sagradas escrituras. Eu não estou aqui para falar que você é a pior pessoa do mundo. Eu estou aqui pregando um evangelho de libertação, dizendo, olha, Deus tem mais para você. Deus tem respondido às tuas orações, mas Ele precisa do teu comprometimento. Ele precisa ter o primeiro lugar na tua vida. E isso não quer dizer que as outras pessoas vão ficar de lado, mas que você vai poder amar elas plenamente, sem se humilhar e sem mendigar amor de ninguém. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.